Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nesta aula daremos continuidade ao nosso curso de cidade, né, vendo alguns recursos novos, ok? Então, só lembrando, a gente teve a última aula foi mais breve, né? Então a gente viu algumas coisas que estavam faltando, como por exemplo, na hora que eu clicar em salvar aqui, né, se tiver algum tipo de validação para ser feito um formulário, ele manter o formulário visível para mim, não escondê-lo, ok? Também não estava mostrando as classes de validação, classe SL de erro aqui, né, nos campos, a gente colocou isso aí também. Outra coisa, quando a gente clicava em cancelar e clicava em nova, esses erros de validação já vinham, né? Então a gente colocou também um reset input para corrigir isso aí. E foi isso. Beleza, então o que a gente viu de coisa nova mesmo, né? Foi aqui no Cidade Bem, a gente viu o uso do request content, então eu posso tanto exibir como ocultar, né, um componente, um formulário, por exemplo, né, aqui dentro do meu código Java, dentro do meu bin, ok? Então eu posso ter, por exemplo, vamos supor que eu tenho um método maior aqui que ele está fazendo determinados tipos de ação, e se um determinado erro ocorrer, ok, eu posso interromper esse processo, pedir, exibir, ou eu preciso de algum tipo de confirmação, por exemplo, então eu posso chamar um dialog, ok, para essa confirmação e dar um return, por exemplo, interromper o processo aqui, tá? Com certeza a gente vai fazer isso aí nas próximas aulas. Uma outra maneira, uma outra novidade que a gente viu na última aula é o uso do if aqui, né, para fazer uma validação antes de eu mandar ocultar ou até mesmo exibir o meu dialog, ok? Então eu só vou mandar esconder meu dialog se a minha validação não falhar, ok? Então se eu coloco if não args.validation failed, tá? Então se a validação não falhar eu mando esconder, senão eu vou mantê-lo visível, ok? E além disso a gente usou um reset input dentro do command button aqui para limpar, né, aquelas classes de validação, classe CSS de validação do nosso formulário, ok? Beleza, conforme prometido para essa aula, a gente vai ver então essa parte de trabalhar com seleção aqui, né, de tabela, permitindo editar ou excluir um item, ok? Essa parte de excluir a gente vai fazer mais como exemplo mesmo, saber como trabalhar, tá? Então se trata de um exemplo, uma videoaula, então não tem problema de fazer isso. No dia a dia a ideia é a gente não evitar de excluir, né? Lógico que se eu for tentar excluir uma cidade que já está sendo relacionada num objeto, numa classe endereço, por exemplo, do aluno, o próprio Hibernate, né, ele gera as constraints lá no banco e não vai deixar que eu faça isso, ok? Se não estiver sendo usado, ele vai deixar excluir. Mas em geral, o que a gente faz para esses casos é desabilitar, né? Tem um atributo ativo, por exemplo, deixá-lo ou habilitado ou desabilitado, ao invés de excluir, ok? Mas a gente vai ver como funciona se a gente quiser excluir. Beleza, a primeira parte a gente permitir a seleção da tabela aqui, né? Eu estou clicando aqui, se eu der 2 cliques ele até seleciona, mas bem bagunçado, né? Ok, então a ideia é a gente dar um clique aqui, ele já deixar a linha da tabela selecionada, tá ok? Como que a gente vai fazer isso aí? Vamos entrar lá no nosso arquivo cadastro cidade.html, vamos procurar pelo nosso data table, ok? Eu já tenho vários atributos aqui, né? Mas boa parte relacionados à paginação, né? Um estilinho para deixar a tabela ocupar só metade da tela. Então, beleza. Para essa parte de seleção, a gente vai informar 3 atributos, tá? O primeiro que a gente vai colocar aqui, não precisa ser nessa ordem, né, mas o primeiro que a gente vai colocar é o selection. Então esse selection é um atributo que vai armazenar a linha selecionada. Então o que é uma linha para a gente na tabela? Uma linha é uma cidade, é um objeto do tipo cidade. Então lá no meu bin eu vou ter um atributo do tipo cidade, que quando eu clicar numa das linhas o pré-interface vai setar, né, o objeto da linha selecionada nesse atributo. Então, okay? A gente não tem esse atributo ainda. A gente poderia usar o próprio cidade que a gente já tem, né? Mas eu vou colocar um diferenciado aqui para a gente ficar mais fácil a gente trabalhar. Então select eu vou pegar do meu cidade bin ponto cidade selecionada, ok? A gente não tem esse atributo ainda, a gente vai criar daqui a pouco. Outro atributo, vou te colocar o selection mode. Então vou informar, eu não sei qual que é o padrão, então vou colocar o 5 aqui para, se quiser testar e deixar sem nenhum, ver o que vai ser esse selection mode aqui. Se eu vou poder selecionar apenas uma linha por vez
ou se através do Ctrl ou do Shift, né, vou poder selecionar várias linhas da minha tabela. Tá, okay? Então eu vou deixar o single para esse caso eu quero ou editar ou excluir uma única linha, um único registro. Ok? E um outro atributo que é o Row Key, okay, que ele é bastante importante, eu vou mostrar antes sem esse Row Key aqui, tá? Que ele dá um erro meio bizarro aí, que pode ser que em algum momento vocês tenham esse erro, vocês vão saber por quê, ok? Talvez vocês lembrem que é porque vocês esqueceram do Row Key, ou vocês colocaram um Row Key, né, que não armazena atributos únicos, tá, ok? Então esse Row Key tem que ser no caso a gente vai usar o próprio ID da cidade, que é um negócio que é garantido que é o único, né, porque é a chave primária lá da nossa tabela do banco. A gente vai usar o ID da cidade como Row Key, ok? Mas se a gente não tiver o Row Key ou ele estiver inválido, vai dar um erro meio estranho aí, ok? Beleza, antes da gente fazer funcionar, vamos vir aqui parar o servidor. Ok, parei. E aqui no começo, depois do meu atributo cidades, da minha lista de cidades, eu vou criar um private, um atributo do tipo cidade, que vai ser então a cidade selecionada. Okay, se quiser copiar lá da tela o nome aqui para não errar. Beleza? E vou gerar os getSet para que ele fique acessível na minha tela. Então, Ctrl 3, GGAS, cidade selecionada. Ok, deixa eu colocar para rodar aqui. Deixa eu atualizar minha página. Beleza, então o erro, pessoal, esse aqui. Lembrando aqui que esse tipo de mensagem foi exibido aqui na tela devido ao atributo lá do nosso do WebXML, né? Que é esse atributo aqui, ó. Project Stage, então a gente está falando que nosso projeto está em estágio de desenvolvimento. Então ele acaba jogando alguns, né, se estivesse em produção ele não jogaria esse erro aqui por uma questão de segurança, né? Porque ele acaba mostrando algumas informações a mais aí, né? Que talvez não seria interessante o usuário estar vendo, né? Então por questão de segurança, se tivesse o ambiente que development, né, ele não mostraria. Mas como a gente está em, desculpa, se tivesse acho que é production, sei lá, teve alguma aula que mostrei as 3 opções que tem, tá? Mas se tivesse em produção, né? Então eu em produção eu não vou colocar isso aqui, ou eu coloco production, acho que deve ser isso, ou estou falando besteira, mas tudo bem. Devido a isso aqui, então, eu quero mostrar esse tipo de erro. E o erro é esse aqui, ó, pessoal. Data model must implement select data model quando a seleção está permitida, tá, ok? Então está reclamando que a gente deveria implementar alguma coisa, mas pra gente a gente não sabe nem quem é data model, nem quem é selectable data model, né? Então na verdade o erro não tem muito a ver com isso aí. Esse erro está dando porque está faltando, né, o row key aqui, ou como eu falei, em alguns casos o row key não é um valor único, tá, ok? Um valor que não deve se repetir, tá? Então no nosso caso que a gente vai usar o row key, a gente vai usar pode usar já a própria variável que foi declarada aqui, tá, ok? Então se ela foi declarada aqui, ela já está disponível para a gente, cidade.id, que é um atributo único. Então só de eu salvar aqui e atualizar minha tela, esse erro já deve sumir, beleza? Então aquele tipo de erro lá que deve implementar select ou data model é devido ao não existente row key, beleza? Então agora ele está permitindo que eu selecione aqui, beleza? Linhas da minha tabela, ok? Se eu tentar usar o Ctrl ou o Shift para selecionar mais que ele não vai deixar. E aqui se eu quiser desselecionar uma linha, né, pessoal? Não quero ter nenhuma selecionada, Ctrl e o clique normal, ok? Segura o Ctrl apertado, está selecionada, segura o Ctrl e clica, ele vai desmarcar a linha para mim, ok? Não é o nosso caso aqui, mas só para mostrar então, se eu quiser selecionar várias linhas, eu vou trocar isso aqui para múltiplo, ok? Múltiplo. Eu dou um F5, cliquei na linha, segurando o Ctrl, posso selecionando algumas aqui, ou cliquei aqui, segurei o Shift, cliquei aqui embaixo, vai selecionar várias para mim, tá? A gente vai ter exemplos também que a gente vai trabalhar com isso aí mais para frente. Não é o nosso caso aqui, né? A gente quer excluir ou editar apenas um registro, então deixa eu voltar aqui para single. Ok? Beleza. Um próximo passo que a gente pode fazer é o seguinte, pessoal. Trabalhando em cima do Ajax, a gente só deixar isso aqui habilitado. Quando eu carrego a minha tela, ele já traz habilitado o botão de editar
e o botão de excluir. Só que se eu clicar em editar aqui, né, primeiro que ele não tá exibindo nada, mas está... Por que deu esse erro aqui, né? Que o process dele deve estar processando tudo aí, né? Não especifiquei o que onde é que tá esse botão. Ó, tá com um padrão aqui. Então ele está processando toda a minha tela, então está tentando validar meu formulário lá. Beleza, então a ideia é a gente não exibir esses dois botões aqui se eu não tiver uma linha selecionada, ok? E a hora que eu desselecionar, selecionei, ele vai habilitar, a hora que eu desselecionar novamente ele vai desabilitar, ok? Então o que a gente pode fazer, ó, o nosso command button ele tem um atributo disabled, ok? Então quando que ele vai ficar desabilitado? Quando o meu atributo, então lá do meu cidade bin, ponto cidade selecionada for igual, igual a null. Não completo aqui, cidade selecionada. Ok? Então se a minha cidade selecionada foi igual a null, ok? Então é importante que no cidade bin, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu não coloquei um new cidade igual lá em cima aqui. Então a cidade selecionada eu vou deixar um valor default que é o null mesmo. Ok? Não vou mexer aqui agora para não dar erro. Vou colocar igual a null explicitamente, mas por padrão de null. Ok? Então eu estou falando aqui que quando o meu atributo meu atributo cidade selecionado for igual a null, esse meu campo deve ficar desabilitado. Okay? Então se a gente tiver aqui e vou dar um F5 na minha página, já desabilitou, beleza? Ah, quer dizer que se eu vier aqui selecionar uma, ele vai habilitar? Não, né? Por quê? Porque por default a gente tem um atributo aqui update, né? Que por default eu uso o @diz, tá ok? Então como se eu tivesse isso aqui. Então o que significa? Atualize apenas esse componente. Então vou dar um F5 aqui, ok? Desabilitado, selecionei uma linha, ele não habilitou, ok? Porque eu estou pedindo para ele habilitar apenas o... Nossa, o que eu fiz? Desculpa, não é nesse aqui não, é como se fosse o... tá, já estou adiantando, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Esse @diz aqui seria a hora que eu clicasse no botão, não é isso que está acontecendo. É a hora que a gente clica na linha, que ele está processando apenas o clique da linha, tá ok? Então tem duas coisas que a gente tem que colocar, a gente tem que pedir para... A gente pode colocar um ID para esse componente aqui a princípio, depois a gente só replica para o outro, tá? Vamos fazer primeiro o editar aqui. Então é importante a gente ter um ID para que eu peça para que ele a princípio atualize apenas esse componente, tá ok? Então o ID eu vou chamar de editar traço button, ok? Na verdade daqui a pouco a gente pode pedir para ele atualizar o toolbar inteiro, mas vamos ver, baby steps aí, né? Vamos vendo aos poucos, depois a gente avança mais isso aí, tá ok? Então quando ele selecionar aqui, eu pedi para que ele atualize esse botão para mim, ok? Mas como que eu vou saber que ele selecionou? Então para isso a gente vai usar um Ajax aqui. Então vamos ver onde que a gente está aqui. Deixa eu aumentar. Então dentro do meu pDataTable, que está curtinho aqui, caso que passe batido, antes do pcolumn aqui, na verdade isso aqui pode ser qualquer lugar, tá? Mas geralmente a gente costuma deixar nesse lugar. Então vou usar uma tag p_ajax, ok? E que a gente vai informar dois atributos para ele. O primeiro é um evento, ok? Quando determinado evento ocorrer, atualize alguma coisa. A gente já sabe que a gente quer atualizar, né? Que é o nosso editar traço button, ok? Então esse aqui a gente quer atualizar. Quando que a gente vai atualizar? Quando ocorrer um evento de seleção de linha. Então a gente vai ter um row select, ok? Lembrando que aqui são esses eventos, né? A gente tem um evento, por exemplo, click, a gente tem um evento double click, key up. Geralmente esses eventos em CSS a gente usa, por exemplo, on click, né? Aqui no Prime-Face os eventos ele omite esse on, tá? Então a gente vai usar um evento na verdade row select, ok? Que seria o equivalente a on row select, mas ele omite esse on, ok? Então eu estou falando para ele quando ocorrer um evento de seleção de linha, atualize para mim o editar button. Então isso é aqui meio que automático, né? Então ele já vai saber quando eu cliquei na linha, ele já vai saber que ele vai atribuir ao meu atributo cidade selecionada, o valor da linha selecionada e ao mesmo tempo ele já vai ver que aqui em cima, né, no meu
Então meu botãozinho, ele já vai ver que meu cidade selecionada deixou de ser nulo e com isso esse componente aqui vai ser atualizado. Quer dizer, na verdade ele não vai ver automaticamente que deixou de ser nulo, né? Mas vamos supor que ele primeiro tentar, vamos supor que ele tentasse atualizar, né? Eu dei um update aqui no meu editar button. Vamos supor que ele tentasse atualizar o botão antes do meu cidade selecionado ser setado. Não tem esse risco, tá ok? Então ele já vai saber que funciona meio que ao mesmo tempo, só que ele sabe a ordem que ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo, né? Ele tem uma ordem certa para as coisas ocorrerem, tá ok? Então beleza. Então estou falando que quando a linha for selecionada, eu vou atualizar o meu editar button, que é esse componente aqui, ok? Então, quando ele chegar aqui, ele vai ter sido setado o atributo, cidade selecionada, ok? E ele vai habilitar o campinho para mim, o botão para mim. Então, F5. Opa, tá. Aqui temos aquele problema, né? Que eu acho que eu já havia falado. Eu vou falar um pouco melhor disso aqui, pessoal. Mas o data table, ele é um tipo de tag. Na verdade, isso aqui é uma coisa mais avançada. Em algum momento a gente vai trabalhar com isso aqui. Na verdade, eu poderia vir aqui no meu bin, por exemplo, ó, e poderia ter um atributo aqui do tipo datatable, tá vendo? Ó, do org.promifacecomponent.datatable, ok? Eu poderia usar isso aqui e sair adicionando linhas. Essa minha tabela tudo bem, mas é uma maneira um pouco mais chatinha de trabalhar, né? mais trabalhosa na verdade, que a gente vai usar em alguns momentos bem específicos. Mas deixa eu voltar uma vez aqui, ó. Se a gente olhar o nosso datatable, pessoal, ó, o datatable ele pertence a esse pacote aqui, ó, component, ok? Eu poderia ter aqui também não é só form, não é form e action também. Caramba, onde que fica? Não sei qual que é o nome exato da classe. Não adianta, é uma coisa que eu não uso no dia a dia aqui, mas enfim, tem alguns tipos de componentes, né? Que na verdade componentes que viram tags aqui, que eles pertencem a esse pacote, o pacote component, ok? Então qualquer tag que pertença, que gere, né, na verdade isso aqui é uma coisa que ele acaba montando essa árvore de componentes. É que a gente não, tá aqui, ó, na verdade tem aqui, ó, component tree, tá vendo? Ele sai montando, ó. Talvez a gente consiga descobrir nosso formulário aqui, qual que é o, será que é um iForm? Se não for também não vou ficar no time programado para explicar isso aqui agora, então tá, tudo bem, mas ele é um iForm, ó, novamente, de qual pacote que ele pertence? Ao pacote component, ok? Então esses tipos de atributos, de tags mais específicos que pertencem ao pacote, eles têm meio que o mundo deles, né? Eles trabalham meio que de uma maneira isolada. Então quando aconteceu aqui, ó, eu tô dentro do meu data table, deixa eu jogar esse cara para baixo, ele não vai parar de incomodar. Na verdade eu vou parar, depois eu start. Eu tô dentro do meu data table, ok, tô dentro do data table, tentando chamar esse componente aqui, tá ok, pessoal? Só como o data table pertence àquele pacote component, quando eu tento usar um update aqui dentro, ele vai procurar por esse ID aqui apenas dentro do meu data table, tá ok? Então ele não vai tentar procurar fora do data table, vai procurar por padrão apenas dentro do data table, tá ok? Então preciso pedir para que ele procure fora. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou dar 2 pontos para ele sair do meu data table, tá? Os 2 pontos eu indico que é para ele procurar fora do data table. Então procure para mim dentro desse componente aqui, ó. Então eu tenho no meu formulário eu tenho o ID dele form cidade. Então eu pedi para ele procurar dentro do form cidade. Deixa eu voltar aqui, ok? Então procure dentro do form cidade. Preciso usar novamente os 2 pontos, né, para entender que a partir daqui é um outro atributo. Então estou falando para ele, procure dentro do form cidade para mim pelo atributo editar button. Aí sim ele vai conseguir, né? Então dentro do form cidade ele vai procurar o editar button e vai estar aqui, tá, ok? Então vamos atualizar nossa tela aqui. F5. Não está rodando, né? Desculpem. Deixa eu startar o Tomcat.
ok? Então já sumiu aquele erro, né? Porque ele conseguiu encontrar o componente. Então o que vai acontecer agora? A ideia é que quando eu seleciono aqui, ele detecta aquele evento row select, né? A gente colocou aqui, seria o on row select. Beleza? O que ele vai fazer é pedir para atualizar esse componente aqui. Então, quando ele chegar aqui, vai ter uma cidade selecionada, então esse cidade igual a null vai ser false, então ele não vai desabilitar para mim o componente, ok? Então selecionei, beleza, foi lá e habilitou para mim. Se eu der a princípio um F5 na minha página, ok, vai acontecer. Beleza, selecionei uma linha, habilitou, ok? Se eu desselecionar a linha, então como que eu desseleciono? Ctrl e clico na linha. Ele não atualizou para mim. O que existe agora? O meu atributo cidade selecionada é nulo, porém, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para novamente atualizar esse componente para mim. Então, para isso, eu vou ter um outro evento muito parecido. Vou copiar essa linha aqui, ok? Que é o row unselect. Então, ao desselecionar uma linha, tá, ok? Cuide que é U maiúsculo aqui e S minúsculo, tá? Não é assim não, é o S. Acho que esse tipo de evento ele não consegue, não dá autocomplete não. Então, uma coisa para digitar certinho aí, tá? Então, quando ocorrer o evento row onSelect, então quando uma linha for desselecionada, atualiza para mim também o componente editar button. Ok? Beleza, então vou dar um F5 mais uma vez. Ok, selecionei a linha, habilitou. Desselecionei a linha, desabilitou para mim. Ok? E ele vai trabalhar de maneira na verdade, exatamente igual pro outro botão, ok? Só que o que eu poderia fazer? Teria que criar um outro evento, onSelect, onSelect, não. Eu pedi para ele atualizar também um componente excluir button, por exemplo. Criaria um ID excluir button, mas nesse caso ele pode pedir para ele atualizar o nosso toolbar inteiro. Toolbar, lembrando que é esse componente aqui, né? Ok? Como esse botão não depende da atualização, não, então eu posso pedir para atualizar o toolbar inteiro, que vai já atualizar esses dois botões aqui, ok? Então, beleza. Primeira coisa, vamos vir no nosso toolbar, vamos criar um ID para ele, chamar de toolbar, bem sugestivo, né? E aqui eu vou copiar essa linha aqui, ok? E vou colocar também dentro do meu botão, meu excluir, tá? Estou falando então que ele vai ficar desabilitado se eu não tiver uma cidade selecionada. Esse ID eu poderia deixar, mas como não vai ser utilizado por enquanto, vou tirar, tá, ok? Ok, então estou falando tanto o botão editar como excluir vão ficar desabilitados quando não houver a cidade selecionada. Então agora que eu vou mudar aqui, que ao invés de eu chamar o editar button, eu vou chamar o toolbar. E aqui também eu vou chamar o toolbar. Lembrando, como o toolbar está fora, né, da minha tabela, eu preciso manter isso aqui, né? Preciso pedir para procurar fora da tabela pelo componente formicidade, dentro dele procurar por toolbar. Ok? F5. Ah, tá. F5, a princípio os dois estão desabilitados, né? Selecionei uma linha, posso tanto querer editar como posso querer excluir essa linha, ok? Desselecionei a linha, ele vai desabilitar os dois. Tá ok, pessoal? Então essa aula a gente olhar, aparentemente a gente fez pouco, né? Mas no momento a gente conseguiu ver essa parte de como habilitar a seleção de uma linha, ou seleção simples, seleção múltipla, no caso nosso aqui é seleção simples. Ok, a gente já viu um pouquinho mais de Ajax aí, né? Então como que geralmente o Ajax vai funcionar dessa forma, ok? Se um determinado evento ocorrer, ok? Então a gente vai ver para alguns tipos de, por exemplo, se eu quiser usar um PAjax dentro de botão, ele já tem um evento padrão que é o clique, por exemplo, tá, ok? Então a gente vai ver que em alguns casos a gente já tem um evento padrão, então nenhum evento a gente não precisa informar. Nesse caso aqui a gente precisa, que é uma coisa mais específica. Então eu informo se é um evento de seleção ou desseleção de linha, né? Nem se existe essa palavra aí, mas de marcar ou desmarcar uma linha. E um update, o que deve ser atualizado quando esse evento ocorrer, ok? Lógico que eu poderia informar um process também, que deve ser processado quando esse evento ocorrer, ok? E poderia também, tem outras coisas, mas poderia informar um listener. Então, antes disso acontecer, chame um determinado método, ok? Que seria esse listener aí. O que mais tem aqui? Tem umas coisinhas mais aos poucos. Ah, tá. Tem alguns eventos que vão, na verdade não são bem eventos, né? Tem algumas coisas que a gente pode informar aqui também. Beleza.
Aos poucos a gente vai usando outros, né? Alguns são meio subjetivos, né? Por exemplo, está dando um ignore auto-update. Então eu tenho um atributo aqui que ele é atualizado, né? Auto-atualizado. Então eu posso ignorar isso, mas como a gente vai usar mesmo é informar o tipo de evento, ok? Que vai disparar o evento Ajax, o que deve ser atualizado, o process é meio comum a gente usar e o listener também. Os demais mais para casos específicos, ok? Então na próxima a gente vai fazer agora, colocar nos dois botões aqui de editar, né? O editar provavelmente vai chamar o dialog já preenchido e aparentemente vai ser só isso mesmo, né? Cliquei em, alterei alguma coisa, cliquei em salvar, ele vai fazer o mesmo processo já, vai ter os mesmos efeitos do botão salvar que a gente já tem do cancelar, ok? E o excluir que a gente vai ser um pouquinho mais trabalhoso, a gente vai ver mostrar uma coisa nova também que é uma janelinha de confirmação, né, um dialog de confirmação padrão que a gente pode deixar padronizado e utilizá-lo em todo o sistema através de um pconfirm, ok? Então isso é uma coisinha nova que a gente vai ver. Então acho que vai mais umas duas aulas aí pra gente. Tô indo bem devagar mesmo, né, explicando com detalhes. Por exemplo, nessa aula eu expliquei um pouco mais sobre os tipos de componentes, são lá do pacote component, né? Então que eles vão ter um mundo mais reservado. Então se eu quiser atualizar um componente que estiver fora deles, eu preciso informar para procurar fora deles, para o padrão só procura dentro. E aos poucos a gente vai vendo alguns detalhezinhos aí que pode surgir, né, no dia a dia de vocês. Prime Phase, a princípio, ele é bem Prime Phase, JCF, Hibernate, a princípio é bem simples de trabalhar, mas alguns detalhezinhos aí vocês têm que estar atentos. Então eu vou tentar explicar aos poucos, explicando melhor isso aí. Ok, pessoal? Então, na próxima a gente faz essa parte aí de edição. Talvez comece a parte de exclusão, ou se não faz a edição, uma linha mais curta e faz outra aula só com a parte de exclusão. Ok, pessoal? Então um abraço e nos vemos na próxima.